Fala galerinha, Planeta Bio, tudo bem com vocês? Professor Júlio na área, para a gente continuar falando da fisiologia do neurônio, né? Só que agora vamos falar da parte 2 da fisiologia. A gente vai falar um pouquinho do estado elétrico do neurônio. Então vem comigo. Então, pessoal, vocês lembram daquelas partes essenciais do neurônio, não é isso? Basicamente você lembra que está um neurônio, né, esquematizado, aqui é o dendrito, aqui é o corpo celular, aqui está o axônio, esse neurônio aí da figurinha é um neurônio mielinizado, você está vendo aqui a bainha de mielina, não é isso? Tá bom. Só que tem um detalhe, eu quero dar um zoom nesse neurônio, na membrana plasmática do neurônio, principalmente nessa região aqui que não é mielinizada, né? A gente viu que é aqui que vai se propagar, por exemplo, né, em termos de axônio, são nos nó de Ranvier, na parte não mielinizada, que se propaga e se forma, né, o impulso nervoso, não é? Mas tá bom, vou dar um zoom aí nessa parte do axônio. Se a gente der um zoom nessa parte do axônio, na membrana plasmática do axônio, o que que a gente vai ver? Ó, aqui a membrana plasmática, né? A gente vai ver aquela bicamada de fosfolipídio, né, como qualquer membrana, né, plasmática, só que nós vamos ver aquele elemento proteico, né, aqueles canais de proteína, e eu estou destacando aqui três personagens. Você está vendo aqui o canal proteico, o canal de sódio. Esse canal de sódio, ele permite a difusão facilitada de sódio, depois a gente vai ver de que maneira. Você está vendo aqui, por exemplo, né, os canais de potássio, são proteínas, né, especiais que permitem a passagem de potássio, depois você vai ver de que maneira, por difusão facilitada, mas tem um outro grupo de proteínas importante que são proteínas bombeadoras. Essas proteínas bombeadoras, elas bombeiam sódio e potássio contra um gradiente de concentração com gasto de ATP, com gasto de energia, e, portanto, é aquele transporte que a gente conhece como transporte ativo, certo ou não? Mas é o seguinte, vamos prosseguir. Mas para entender como é que o impulso nervoso ele se propaga no sentido dendrito-axônio, vamos dar uma geral nos três estados elétricos da membrana do neurônio. Estado número 1, membrana polarizada. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhe um pouquinho mais nessa membrana polarizada. Mas o que que a gente tem que saber? Quando a membrana está polarizada, você vai ver que na face externa da membrana, voltada para o meio extracelular, ela adquire cargas positivas, cargas elétricas positivas. E na face interna da membrana, voltada para o meio intracelular, ela fica com cargas negativas. Mas por quê? Aí a gente vai ver isso daqui a pouco, né? A gente fala, por exemplo, que por enquanto ela está no estado polarizado. E quando a membrana está polarizada, o que está acontecendo com esses canais de proteína que a gente comentou há pouco, né? Bom, a única que está funcionando nesse momento, né, se a gente pegar, são as proteínas bombeadoras. Nesse momento, né, quando, por exemplo, a membrana do neurônio está polarizada, a bomba de sódio e potássio está ativa. Significa que o sódio ele está, por transporte ativo, sendo eliminado da célula, ele está partindo do meio intracelular para o meio extracelular contra um gradiente de concentração e, ao mesmo tempo, o potássio está entrando na célula, também contra um gradiente de concentração, também por transporte ativo, né? Mas o canal de sódio, ele continua fechado e o canal de potássio também continua fechado, ou seja, o sódio aqui está fechado, o potássio aqui também está fechado. Quem está em atividade por enquanto é a gloriosa bomba de sódio e potássio, e isso acontece quando o neurônio está em repouso, e quando o neurônio está em repouso, a membrana está polarizada. Mas acontece que tem um segundo estado elétrico do neurônio, quando rola uma despolarização. Claro, depois a gente vai detalhar melhor essa despolarização. Nesse caso, vai ter uma inversão de carga, depois você vai ver, né? As cargas positivas, elas vão prevalecer na parte interna do neurônio, na face interna da membrana, voltada para o meio intracelular.
o polo negativo, ele vai para a face externa, né? A face externa voltada por meio extracelular e a gente fala, nesse caso, que a membrana está despolarizada e quando acontece isso, significa que a bomba de sódio e potássio aqui, ela parou de funcionar. Por outro lado, os canais de sódio abriram. E aí o sódio que está no meio extracelular começa a invadir o neurônio, ou seja, invadir o meio intracelular por difusão facilitada por esses canais de sódio. Mas repara que os canais de potássio continuam fechados, né? Então, quando a membrana está despolarizada, se eu tivesse que descrever o que acontece quando a membrana do neurônio está despolarizada, digamos assim que é o segundo estado elétrico do neurônio, bom, a bomba de sódio e potássio fica inativa, os canais de sódio eles abrem, o sódio entra no neurônio, parte do meio extracelular para o meio intracelular e, por enquanto, os canais de potássio estão fechados. Mas ainda tem o terceiro estado elétrico do neurônio, da membrana do neurônio, é o estado de repolarização, membrana repolarizada. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, o único canal que está em atividade, o único canal que está aberto, são os canais de potássio. O canal de sódio fecha, a bomba continua inativa, né? E o canal de potássio passa a abrir. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui que a gente está vendo no desenho, né? O potássio ele vai partir do meio intracelular e vai para o meio extracelular, certo? Ou seja, mas professor, tudo isso para quê? Né? Por que eu tenho que saber os três estados elétricos da membrana plasmática do neurônio? É muito simples, para entender como é que o impulso nervoso se propaga no sentido do dendrito até o final do axônio. Repare que, por exemplo, né, o próprio GIF está mostrando aqui, ó, que existe uma perturbação da membrana plasmática do neurônio. Ou seja, quando o impulso nervoso ele se propaga no neurônio, o neurônio, a membrana do neurônio, partes da membrana do neurônio, elas vão ter que obrigatoriamente, né, passar por esses três estados elétricos. E é isso que nós vamos descrever agora. Membrana do neurônio polarizada, neurônio em repouso. Repara, por exemplo, aí que a figurinha está mostrando para a gente um neurônio em repouso. Significa que, nesse brevíssimo momento, ele ainda não está transmitindo impulso nervoso. Não, ele está em repouso, né? E repara que ele está polarizado. Por que polarizado? Polarizado de polo mesmo, polo elétrico. Polarizado significa que ele fica com carga positiva, carga negativa. Repara no desenho, está mostrando que do lado de fora da membrana plasmática do neurônio, as cargas são positivas. Mas na parte de dentro do neurônio, na face interna da membrana, as cargas estão negativas. Positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, neurônio polarizado, neurônio em repouso. Tá bom, mas o que está acontecendo nesse momento lá na membrana? Vamos lá, uma olhadinha? Lembra que eu te falei, né? Então, se a gente der um zoom aí na membrana, zoom, o que vai estar acontecendo, né? Bom, então nesse zoom ele está mostrando, por exemplo, ó, né, um pedacinho de membrana plasmática. Olha aqui a membrana plasmática, né? O canal de sódio está fechado nesse momento, o canal de potássio também está fechado nesse momento. Aqui é o meio intracelular, meio intracelular, meio intracelular. Aqui fora, ó, meio extracelular, meio extracelular. Bem, nesse momento, quando o neurônio está em repouso, quando a membrana está polarizada, né, as bombas de sódio e potássio elas estão trabalhando com gasto de energia, com gasto de ATP, bombeando 3 sódios para fora e, ao mesmo tempo, 2 potássios para dentro. Tudo isso por transporte ativo, contra um gradiente de concentração, né? Tá bom. Mas, professor, e o que tem a ver o fato do sódio, 3 sódios estarem saindo do neurônio, 2 potássios estarem entrando no neurônio? O que tem a ver isso com a palavra polarização? Tudo a ver. O que acontece? Acontece o seguinte, não está em equilíbrio elétrico.
Vamos supor, aqui está a membrana plasmática, né? Aqui é o lado de fora da membrana, está positivo. Aqui é o lado de dentro da membrana, está negativo. Por quê? Por causa que são três partículas positivas indo para fora. Só que eu tenho duas partículas positivas, que é o potássio, entrando. Três partículas positivas fora, duas partículas positivas dentro. Repara, por exemplo, que tem um desequilíbrio elétrico aqui. O lado de fora tem três partículas positivas, o lado de dentro tem duas partículas positivas. O lado de fora está mais positivo, o lado de dentro está menos positivo. Então, nós temos aí uma diferença de potencial, uma DDP. Né? O fato de eu ter três partículas positivas, ao mesmo tempo duas partículas positivas internas e três partículas positivas externas, isso gera na membrana um estado elétrico, uma diferença de potencial. A gente fala que está acontecendo uma polarização. Como o lado de fora está mais positivo, o lado de fora, por convenção, fica com a famosa carga positiva. O lado de dentro, como ele está menos positivo, né? Porque nesse momento está entrando menos potássio em relação ao sódio, a gente fala que eletricamente é o polo negativo, né? A DDP sempre a gente vai ter uma polarização, não é isso, né? Um lado positivo e um lado negativo, né? Mas aprofundando mais ainda esses conhecimentos, né? Aquilo que a gente falou. O neurônio nesse momento ele está em repouso, ele está polarizado. Nesse momento aí, por exemplo, a bomba de sódio e potássio ela está ativa, como a gente está vendo aí no desenho, né? Os canais de sódio e os canais de potássio estão fechados. Mas se a gente colocar um aparelhinho, né, que mede, por exemplo, a DDP na membrana do neurônio, a gente vai acusar uma DDP de aproximadamente menos 65 milivolts, não é? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aparelhinho aqui, por exemplo, é como se fosse uma espécie de, entre aspas, voltímetro, né? Então, você tem aqui um fiozinho na face interna do neurônio e um outro fiozinho na face externa do neurônio, né? E você está vendo, por exemplo, aqui, que está rolando o quê? Uma diferença de potencial. Como a face interna ela é negativa por convenção, a gente começa por um número negativo, na escala negativa, uma DDP negativa. Nesse caso, quando ele está em repouso, tá? A DDP de um neurônio, em média, isso aí é um número que pode variar, mas em média está em torno de menos 65 milivolts, ok? Então tá tudo certo, né? Mas e se o neurônio for estimulado, como está mostrando aí o desenho, né? Digamos que, por exemplo, né, um estímulo esteja sendo aplicado aqui, por exemplo, no neurônio. E repara, ó, no dendrito, por exemplo, um neurotransmissor se encaixou, por exemplo, num receptor dendrítico. O que vai acontecer? Será que o neurônio vai continuar polarizado? Então, não. O que vai acontecer? A propagação do impulso nervoso. A partir daí vai se formar um impulso nervoso. Mas como? Então vem comigo. Você está vendo agora que mudou o que? A carga. A membrana, ela sofre uma despolarização. O que significa isso? Uma inversão de carga. O positivo vem para dentro, o negativo vai para fora. A face interna da membrana do neurônio fica positiva e a face externa da membrana do neurônio fica negativa. A gente dá um nome para isso. A gente chama isso de despolarização, né? E, na verdade, também é conhecido como potencial de ação. Repara que isso que é o impulso nervoso. Tá vendo esse círculo? Isso daqui é um impulso nervoso. Esse impulso nervoso está numa imagem congelada. A gente está vendo, por exemplo, ele aqui bem no comecinho do axônio, bem aqui, por exemplo, onde está o corpo celular e o dendrito, mas não significa que o impulso nervoso ele vai ficar parado aqui, tá vendo? Ele vai se propagar até o final do axônio. Tá bom, mas eu quero olhar o que está acontecendo aqui, afinal de contas, né? O que aconteceu com a membrana nesse momento em que a membrana ficou despolarizada? Vamos dar uma olhadinha? Nesse momento, a bomba ficou inativa. Né? Os canais de potássio também ainda continuam fechados, mas os canais de sódio abriram. Nesse momento, por exemplo, essa região está despolarizada, significa que o sódio, né,
conseguiu agora entrar no neurônio, a bomba de sódio e potássio parou de bombear, sódio para fora e potássio para dentro, o canal de potássio continua fechado, o canal de sódio abriu e o sódio, que estava em maior concentração no meio extracelular, passa a entrar para o lugar de menor concentração, por difusão facilitada, que é o meio intracelular. Isso promove o quê? Isso promove uma inversão de carga. Por quê? Né? Como está mostrando aqui o desenho. Vai ter um acúmulo de mais partículas positivas dentro do neurônio do que fora do neurônio nesse momento. Esse sódio que entrou, que tem carga positiva, ele é um cátion, ele vai se somar ao potássio que está lá dentro, que também é um outro cátion, todos têm cargas positivas. Nesse momento, nesse breve momento, por exemplo, a face interna, né, fica com muitas partículas positivas e é por isso que ela adquire na face interna uma característica elétrica mais positiva em relação ao ao meio externo. Por isso que a gente chama isso de despolarização, não é? Ou seja, no potencial de ação, quando, por exemplo, se forma um impulso nervoso, a bomba de sódio e potássio fica inativa, né? Os canais de sódio abriram, os canais de potássio permanecem fechados, né? Isso faz com que a face interna do neurônio comece a adquirir, fique mais positivo do que a face externa. A gente chama isso de despolarização, né? E se a gente for medir a DDP, vai alterar também. O que vai acontecer? A DDP ela vai para a escala positiva, né? Então, por exemplo, como aqui dentro começou a ficar com muitas cargas positivas dentro do neurônio, na face interna da membrana, no meio intracelular, se a gente colocar aquele aparelhinho, esse aparelhinho vai acusar uma DDP mais ou menos na escala positiva, mais ou menos em torno de 35 milivolts, né? Não é um número, por exemplo, fixo, isso pode variar um pouquinho, mas é mais ou menos entre 35, 40, 45 milivolts, certinho? Mas, professor, esse cara, quer dizer, essa despolarização, essa perturbação da membrana, ela vai ficar desse lado para sempre? Não, o que vai acontecer? Ó, ela vai caminhar, certo? Até o fim do axônio. Vamos ver como é que acontece, o que vai acontecer agora? Então, olha onde está agora o impulso nervoso, tá vendo? Ele caminhou, ele estava nessa região, ele caminhou e agora aquela perturbação, aquela despolarização, ela se encontra quase aqui no finalzinho do axônio. Essa área não foi atingida ainda pela despolarização. Aqui, por exemplo, a região continua polarizada. Por exemplo, nessa região polarizada, continua a bomba de sódio e potássio, ela está ativa, o canal de sódio está fechado, o canal de potássio está fechado, né? Agora, aqui na área despolarizada, né, está acontecendo tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? A bomba de sódio e potássio, ela ficou inativa, o canal de sódio abriu, permitiu a entrada de sódio, né? Mas o canal de potássio permanece fechado. Beleza. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o que aconteceu com a área anterior? Tá vendo essa área? O impulso nervoso ele estava aqui, não estava? E ele passou para cá. Essa área, ela está agora repolarizada. Repolarizada é um estágio anterior à polarização. É um querer voltar ao normal, é um querer voltar ao repouso. Nesse momento, por exemplo, né, se a gente pegar aí, né, e olhar a membrana do neurônio da área onde está repolarizada, o canal de sódio ele já está fechado, ele fechou. A bomba de sódio e potássio continua inativa e o único canal proteico que abriu é o canal de potássio. Nesse momento, nessa área repolarizada, o que está acontecendo? O canal de potássio ele abriu e o potássio que está no meio intracelular, por difusão facilitada, começa a se propagar para o meio externo, que é o meio menos concentrado, né, de potássio, por difusão facilitada. À medida que o potássio vai saindo do neurônio, a parte de dentro vai ficar com menos partículas positivas. Então ela volta a ficar negativada, com polo negativo, enquanto que a parte externa, que está ganhando potássio,
vai se somar a um sódio que não havia entrado, né? E aí vai ter um acúmulo de cargas positivas, sódio mais o potássio que está chegando, né? Então a face externa ela começa a ficar positivada, ela começa a ficar com carga positiva, né? Então repara que a repolarização, a membrana fica positiva do lado de fora, negativa do lado de dentro, mas por razões diferentes da polarização. Nesse momento, né, na repolarização, o que a gente tem que pensar na repolarização? Que a bomba de sódio e potássio continua inativa, os canais de sódio passaram a fechar nesse momento, né? E os canais de potássio abriram e permitiram a saída de potássio para o meio externo. Isso vai causando uma repolarização da membrana. A membrana vai voltando gradativamente a ficar do lado de fora positivo, do lado de dentro negativo, né? Então, tá bom. Até que chega uma hora que o neurônio volta a ficar, por exemplo, totalmente polarizado. E chegamos ao fim da condução, né, do impulso nervoso nesse neurônio. Repara o seguinte, analisando a partir lá do dendrito do corpo celular. Repara que essa área que estava repolarizada voltou ao normal. Agora ela está polarizada. Significa que nessa área a bomba de sódio e potássio passou a ficar ativa. Ela está bombeando, né, nesse momento, 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Não é? Então tá bom. Bom, aquela área que estava despolarizada, né, agora ela volta a ficar repolarizada. Significa que o canal de sódio fechou, a bomba de sódio e potássio permanece inativa e nessa região temos apenas potássio saindo, indo por meio extracelular através dos canais de potássio. E no finalzinho lá do neurônio, né, praticamente aí o impulso nervoso chegando até o final, vai ter a liberação inclusive de neurotransmissores. Nessa região aí vamos ter uma despolarização, né? A região está despolarizada, afinal de contas lá que está o impulso nervoso. Nesse momento o canal de sódio abriu, permitiu a entrada de sódio, a bomba de sódio e potássio, né? Ela ainda está inativada e o canal de potássio nessa região também está fechadinho. Bom, e aí? Aí vai passar todo o impulso nervoso. Quando passar todo o impulso nervoso, tiver a liberação, por exemplo, lá de neurotransmissor na fenda sináptica, o neurônio inteirinho vai ficar em repouso, né? Ou seja, o neurônio inteiro vai ficar polarizado, certinho? Então tá bom. Então, resumindo aquilo que a gente falou, né, pessoal, tá? A gente partiu com um neurônio que estava polarizado. Certinho? Se ele estava polarizado, significa que ele estava positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. Estimulamos esse neurônio. Quando estimulamos esse neurônio, a bomba de sódio e potássio passou a ficar inativa, os canais de sódio abriram, o sódio passou a entrar no neurônio, a carga interna passou a ficar com uma aglomeração de partículas positivas, com mais positiva do que o lado de fora, que eletricamente agora ficou negativo, e o canal de potássio ainda permanece fechado. Tá bom. Acabou a despolarização? Acabou. Significa que o impulso nervoso ele caminhou. Então a área que ficou para trás começou a repolarizar. O que é isso? Né? O neurônio ele começa a voltar a ficar positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Né? Por quê? Porque o canal de sódio fechou, a bomba de sódio ainda está inativa e o canal de potássio abriu e permitiu o quê? A saída do potássio para o meio extracelular, certo? E tudo isso que a gente falou é importante exatamente para a propagação do impulso nervoso, não é isso? Tá? Eu estou pensando aqui, por exemplo, professor, estaria errado falar que cada sinalzinho amarelo desse que está correndo aqui no neurônio, do sentido do dendrito até o axônio, e cada pulsinho de luz desse daí, por exemplo, é uma despolarização que caminha no neurônio, é exatamente isso, né? O impulso nervoso é uma despolarização que caminha no neurônio, certo ou não? Tá bom. Mas às vezes, tudo isso que a gente viu aqui é pedido no vestibular na forma de gráfico. Mas como assim? Vamos ver. Olha o gráfico aí.
Bom, o que está mostrando esse gráfico? Esse gráfico é o seguinte, é um gráfico muito famoso, né? Em fisiologia, a fisiologia do neurônio. O que ele está mostrando para a gente? Ó, o potencial da membrana do neurônio em função do tempo. O potencial da membrana do neurônio em milivolts em função do quê? Do tempo em milissegundos. Professor, é muito rápido, né? A formação e a propagação do impulso nervoso, né? É muito rápido. A gente está aqui na escala de milissegundos, não é? Tá, mas professor, o que que significa esse X? Esse X significa que o neurônio está em repouso. Ele está nesse momento polarizado, né? Em outras palavras, nesse momento o neurônio polarizado, positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, certo? Tá bom. Mas ele vai ficar polarizado para sempre? Esse gráfico está mostrando que não. Esse gráfico, né? Ele está mostrando para gente nas entrelinhas, né? Que nesse momento, certo? Aí onde está o X, está rolando uma bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio ela está ativa. Os canais de sódio e potássio estão fechados e isso faz com que gere uma DDP mais ou menos em torno, né, de menos 65 milivolts aproximadamente, certo? Então tá bom. Mas não significa que o neurônio vai ficar polarizado para sempre. O gráfico aí está mostrando, por exemplo, que teve uma perturbação do neurônio a partir deste momento. Ó. A partir desse momento aqui, desse instante, ele foi estimulado. E olha como é que se comporta o gráfico. A curva, ela sobe. Você tem aqui o Y. Nesse Y, o neurônio, a membrana do neurônio, se a gente for cravar lá, por exemplo, né, um aparelhinho lá no local ali da membrana do neurônio, a gente vai ver, por exemplo, que em Y está indicando que aquele lugar sofreu uma despolarização. Esse Y é o potencial de ação, é a despolarização. Da escala negativa, a DDP foi para a escala positiva. Nas entrelinhas, o que, que o Y está mostrando para a gente se está acontecendo uma despolarização? Bom, muita coisa está acontecendo aí nesse Y, né? O que está acontecendo? Que a bomba de sódio e potássio ficou inativa, que os canais de sódio abriram, né? Os canais de potássio ainda permanecem fechados, a DDP foi para a escala positiva, mais ou menos, né, em torno aí de 35 milivolts aqui, como está mostrando no gráfico. Então ele estava polarizado, recebeu um estímulo, aquela parte passou a ficar despolarizada, só que essa parte que ficou despolarizada, ela também não vai ficar despolarizada para sempre, não é? Ela vai agora o quê? Voltar ao normal. O voltar ao normal é o W, né? Então, o que está acontecendo nesse W? Né? O querer voltar ao normal, é essa área aqui que está mostrando aqui, por exemplo, no neurônio, tá vendo? O que é o voltar ao normal? Exatamente o que você falou, é a repolarização. Nesse momento aqui, por exemplo, né, essa curva, né, descendente no W está mostrando a repolarização. E o que, que é a repolarização? Bom, não é exatamente a polarização, não é isso? Mas na repolarização, que é o caso do W, a bomba de sódio e potássio continua inativa, os canais de sódio fecharam e assim que os canais de sódio fecham, os canais de potássio abrem e permite, por exemplo, a saída do potássio do neurônio por meio extracelular, o que vai gerar, por exemplo, uma queda da DDP, porque o lado de fora vai começar a ficar positivo e o lado de dentro é que vai começar a ficar negativo, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma queda da DDP, né? Só que é o seguinte, o canal de potássio, em comparação com o canal de sódio, ele fica mais tempo aberto. Como ele fica mais tempo aberto, né, a DDP chega a exageradamente cair mais ainda, tá vendo? Ó, perto aqui, por exemplo, onde está essa curva Z. Nessa curva Z, o que está acontecendo aí? É aquilo que a gente chama, né, de hiperpolarização. Significa que nós temos ainda o potássio saindo,
em grande quantidade, devido ao maior tempo de abertura dos canais de potássio. Os canais de potássio, por exemplo, eles estão muito tempo, entre aspas, aberto em relação, por exemplo, ao canal de sódio, né? Até que chega uma hora que volta ao tudo ao normal, né? Como assim volta ao tudo ao normal? Depois, por exemplo, que ele passou pelo estado de hiperpolarização, ele volta a ficar polarizado, certo? Então no X aqui, ó, o neurônio estava polarizado, no Y está acontecendo uma despolarização, no W uma repolarização, no Z uma hiperpolarização e depois ele volta a ficar novamente polarizado, certo ou não? Beleza, então vamos de exercício da gloriosa FMJ, Faculdade de Medicina de Jundiaí. Certo ou não? Olha só o que o cara está falando aqui para nós aqui, né? Tem aquele gráfico que nós já analisamos, não é isso? Potencial da membrana em milivolt em função do quê? Do tempo em milissegundos. Beleza, o cara está falando aqui para a gente o seguinte, ó. Após aplicar um estímulo na célula nervosa, ocorre a fase de despolarização. Olha, o que ele deve estar falando é isso daqui, né? Aplicamos aqui um estímulo na célula nervosa. A célula nervosa estava nesse momento, até o momento do estímulo, antes de ser estimulada. Aquela parte da membrana ela estava em repouso, ela estava polarizada, né? Mas aqui aconteceu o estímulo, rolou uma despolarização, não é? E depois o neurônio começou a repolarizar e depois ele voltou ao normal, ou seja, a membrana voltou a ficar polarizada novamente. Mas olha o que o texto está falando, ó. Após aplicar um estímulo na célula nervosa, ocorre uma fase de despolarização, em seguida ocorre uma fase de repolarização, retornando ao estado de repouso. A alteração da polaridade é conhecida como potencial de ação, o que permite a propagação do impulso nervoso. Assim, de acordo com o gráfico, após ocorrer o estímulo, a despolarização consiste no quê? O que é essa despolarização? Tenho certeza que você deve ter respondido que nesse momento a bomba de sódio e potássio passou a ficar inativa, os canais de potássio continuam fechados, mas os canais de sódio abriram. E quando os canais de sódio abriram, eles permitiram o fluxo do sódio do meio extracelular para o meio intracelular, a favor de um gradiente de concentração, por difusão facilitada. Sim ou não? Portanto, sem muitas delongas, respondendo aí, por exemplo, esse exercício, o que é a despolarização, no que ela consiste, você deve ter olhado aí e deve ter verificado que a melhor resposta é a alternativa E. Certo ou não, vestibulando? Então, um beijão para todos vocês, bons estudos e, claro, o Planeta Bio está à disposição com todo o conteúdo do vestibular para a gente poder se preparar, não é isso? Beijão, tchau, tchau!